Talvez o maior problema do Linux Gamer hoje não seja exatamente a falta de jogos. Mas hoje já existem produtos prontos que vêm de fábrica já com Linux. É tipo, ou é a oitava maravilha do mundo, ou é uma droga que você não deve nem passar perto. Se eu ver você fazendo isso na minha frente, eu vou te dar um tapa? Também. Pelo amor de Deus, gente, tem opções melhores. Se você trabalha com tecnologia e está pensando em atuar como PJ, deixa eu dar uma dica aqui para vocês, porque eu tive dificuldade com isso no começo aqui da minha empresa. Isso não é só sobre abrir uma empresa, é sobre estruturar tudo direitinho desde o começo. E é exatamente aí que a Contabilizei entra. A conta PJ já vem integrada com a contabilidade, o que significa que as suas movimentações financeiras já entram automaticamente no sistema, reduzindo o retrabalho e aquela necessidade de ficar conciliando tudo, sabe? Ou ainda de precisar importar e lançar tudo manualmente, né, gente? Pleno 2026. É importante saber, né, que o extrato já é integrado na plataforma. No fim, você ganha duas coisas que fazem muita diferença: o tempo, porque você deixa de lidar com a burocracia, e previsibilidade, porque você passa a entender exatamente como que a sua operação está rodando. Clica no link que está aqui na descrição desse episódio e deixa a Contabilizei te ajudar a estruturar o seu CNPJ direito desde o início. Depois de usar o Linux diariamente, tanto para trabalho quanto para jogar, eu comecei a perceber algumas coisas, sabe? Talvez o maior problema do Linux Gamer hoje não seja exatamente a falta de jogos, porque pode depender de várias coisas, do jogo, da distro, da sua GPU, do driver, do anti-cheat, nossa, tem muita coisa aí. Então, para você poder ter uma boa experiência e dizer que isso ou aquilo funciona perfeitamente, é bom pensar um pouquinho com mais calma a respeito. E eu acho que o que está faltando é exatamente a gente ter essa conversa honesta sobre os prós e contras de jogar no Linux. Quando a gente fala de jogos especificamente, provavelmente nós temos três fontes de informação que são mais confiáveis, que é o Hardware Survey da Valve, a biblioteca do ProtonDB e um outro projeto também que é bem interessante, que é o We Are Anti-Cheat Yet. Todas essas três bibliotecas, elas coletam informações diferentes sobre jogos. A Valve, por conta da sua loja, do seu console, acaba sendo uma fonte bem robusta de informação sobre o ecossistema dela, né? Porque se você joga em outra plataforma, provavelmente você acaba não sendo refletido dentro da Valve. Mas, de qualquer forma, já é alguma coisa para a gente se fiar, né? O Hardware Survey eu acho que é a principal fonte que a gente tem de alguma coisa concreta de números, mas também não dá para levar ele como um para um, porque tem N fatores, né? Se a pessoa não quiser compartilhar os dados dela, não vai entrar ali. Se a pessoa joga no Linux, mas ela não usa Steam, não vai estar ali. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente fala de cenários de jogos no PC, a grande maioria esmagadora das pessoas usa Steam, por mais que não use só Steam, usa Steam também. Então, é um número ali bem concreto, né, pra gente ter uma noção, né, de como tá crescendo essas coisas. Mas também não dá pra levar que aquele número, tipo, nossa, se lá tá falando que é 3,75%, é obrigatoriamente 3,75%. É um overview ali, né? Uma média ali, um valor aproximado. E a gente não tem nenhum outro número mais concreto que isso, e nem tem como ter, ainda mais levando em consideração no Linux, né? Toda a pegada de privacidade que a grande maioria das distros acaba abraçando. Então a gente nunca vai ter esse número 100% concreto. No momento que a gente está gravando esse episódio do Geocast, está disponível o Hardware Survey de abril de 2026. Então, nesse momento, no Hardware Survey, está mostrando que o Linux tem 4,52% de presença dentro da Steam, seguido pelo macOS com 2,01%, enquanto que os diversos sabores de Windows têm 93,47%. Essa estatística já mudou um pouquinho, já teve mais Linux, já teve menos Windows. Eu me lembro, acho que a parte mais baixa assim que eu já vi do Windows nessa estatística foi 80 e alguma coisa por cento, assim, numa época que estava todo mundo morrendo pé da vida com o Windows 11, mas o Windows 11 está se recuperando, né? A Microsoft parece ter entendido que ela estava pisando na bola
muito forte, ela começou a dar uma certa alavancada no Windows 11 e a gente vê isso nos números, né? O Windows está cada vez pegando mais espaço de novo. O que faz sentido, mas por outro lado também não deixa de ser uma oportunidade para pessoas que não estão se sentindo mais, como posso dizer, atendidas pela Microsoft, né, por conta das muitas mudanças e problemas no Windows 11, testar uma distribuição Linux. Mas hoje já existem produtos prontos que vêm de fábrica já com Linux. Então já vem esse produtinho fechado, entregue, tipo, você só aperta e joga, sabe? Então a gente tem muitas opções. Tem a opção para quem quer construir o negócio do zero, aí tem, né, tanto você pode colocar um Steam na sua distro, Linux e jogar, você pode baixar um Linux Gamer, né? E você também pode comprar esses produtos, como o Steam Deck, um Lidiogol OS, enfim, e outros produtos menores também, né? Então eu acho que o bacana de hoje é que você tem opções. A única coisa é que realmente o Mac deixou de ser uma opção. Porque ele nunca foi, né? Nossa, meu Deus, usou o sistema para jogar. Mas ali na época da Intel, antes do Catalina, que tinha suporte para 32 bits, tinha muito mais jogo do que tem hoje. A questão é que quando a Apple matou ali o suporte para 32 bits, foi boa parte da biblioteca. E nunca foi um sistema que teve muito incentivo, né, para os desenvolvedores lançarem jogos. Então tem meia dúzia de jogo indie, sabe? Tem jogos muito bons no Mac, mas quando a gente fala de um dispositivo para jogar, né, então que tenha muita opção de jogo, o Mac não é uma opção e os números mostram que ele cada vez tem sido menos uma opção. Apesar de, né, a gente ter visto, tipo, Resident Evil sendo lançado para Mac com Apple Silicon, com essas coisas, mas é tudo também muito focado na Mac App Store. Que aí você vai comprar o jogo só para jogar no Mac. No Mac e no iPhone, dependendo do jogo, né? Mas. E também é meia dúzia de jogo. Então, a gente perdeu essa opção do Mac, mas ganhou N outras opções, né? A gente já conversou exaustivamente nos episódios anteriores do Geocast sobre distribuições com foco gamer. Então, CashOS, Basite, Garuda, Nobara, Big Linux, quem mais? Sei lá, Regato OS, um monte. Não faltam distribuições capazes de atender essa demanda. E eu entendo que muitas vezes as pessoas se perdem até por isso. Mas eu acho que o que a gente pode abstrair da variedade de distribuições Linux é que a maioria, a vasta maioria delas, são apenas caminhos diferentes para você chegar num fim. Por exemplo, eu estou jogando no Debian 13. O Debian estável é o que eu uso para jogar. Eu instalo a Steam via Flatpak, porque eu prefiro não adicionar os pacotes de 32 bits, né, que seria uma necessidade para instalar o Steam via pacote oficial ali. Então eu uso o Flatpak. Estou jogando. Eu não sou um gamer muito exigente, como muitas pessoas são. Então, sei lá, se você instalar o pacote oficial, você tem 2 frames a mais naquele jogo XYZ. Tipo, não é exatamente uma coisa que me preocupa. Então, Flatpak me atende muito bem. Deixa eu ver o que mais. Eu acho que o máximo de coisa assim diferente que o meu setup tem de jogos é que eu uso um Franklin Debian, né? Tem um vídeo aqui no canal explicando o meu Franklin Debian. Então, eu uso o driver mais recente da NVIDIA. No momento, eu estou no driver 595, alguma coisa, que se eu não me engano, saiu, sei lá, 15 dias, 20 dias. Então, para um Debian, é uma coisa meio bizarra, assim, porque é o último driver disponível. Mas funciona porque dentro do meu Franklin Debian lá, eu consegui configurar o sistema de uma forma que as coisas simplesmente ficam estáveis dessa forma. Provavelmente, para mim, nem seria tão necessário para jogar, mas acaba sendo útil para o meu setup, porque eu preciso desses drivers mais modernos para poder editar vídeo. E eu nunca usei essas distros gamers, né? Pra valer, pelo menos, né? Já testei, obviamente, mas nunca usei pra valer, justamente porque o meu computador ele nunca foi um computador para jogos. Ele sempre foi um computador para trabalho que também joga, faz de tudo, né? Então, eu sempre preferi usar uma distro mais generalista. E aí nisso eu já joguei no Linux Mint, já joguei no Ubuntu, já joguei no Pop! OS, já joguei no Fedora, no Arch Linux. Que mais que eu já usei pra valer? Eu acho que as outras eu acho que nunca duraram tempo suficiente para falar que eu usei para valer. Mas basicamente toda distribuição que eu já testei, eu instalava o Steam também. E eu nunca tive diferença nenhuma na experiência, sabe? Sempre funcionou, o Steam sempre instalou normal, sempre instalou os jogos rodaram bem. Eu nunca fui noiado de benchmark, então
Assim, os jogos que eu jogava, eles rodavam liso, então eu não sei se ele rodava com 2, 3, 4, 5 FPS a mais do que em outra distro. Que enquanto tá rodando liso, tá rodando ali acima de 60 FPS. Pra mim tá ótimo. Então, nunca. Não fiz esses testes pra saber exatamente, tipo, se rodar no Fedora me deu X FPS a mais do que no Zorin. Mas rodou. Então, isso nunca foi um problema pra mim. Acho que se eu tivesse PC única e exclusivamente pra jogar, talvez instalaria uma distro mais focada num público game. Talvez instalaria um Bazzite. Qual que é o ponto dessa introdução que a gente está fazendo aqui para vocês? Mostrar que sim, existe um mercado com aspas gigantescas, mas existe um cenário de Linux gamer. Ele não necessariamente está restrito às distribuições que se dizem gamer. Você pode jogar literalmente em qualquer lugar, principalmente se você tiver um console hoje, sabe? Você pode ter. Eu até testei, eu anotei para fazer um vídeo sobre isso, mas eu instalei aquele Steam Link, que é um aplicativo que você instala no Android e você conecta ele no seu PC e você pode jogar de qualquer lugar que você tenha acesso bom de internet. Então, assim, se você tem um tablet, pode ser um tablet meia boca até, mas você tem um PC bom, você pode, de outro cômodo da sua casa, jogar algum joguinho que seja bom para se jogar nessa tela. Tem algumas limitações de controle, essas coisas assim, mas dependendo do jogo dá para se adaptar. Então, assim, tem muitas variedades de coisas que você pode fazer para se divertir jogando com Linux ou com qualquer outra plataforma que jogar é interessante, né? Eu acho, senhor Raul Craveiro, que o maior problema que eu vejo quando eu entro nessas discussões, assim, discussão no sentido de debater, né, de conversar sobre Linux gamers ou qualquer plataforma, sobre qualquer coisa, é que muitas vezes as pessoas entendem que quando você diz que uma coisa pode ser boa, elas automaticamente subentendem que você está dizendo que a outra é ruim, que as outras opções são ruins. E não, né, gente? Não é porque eu gosto de jogar no Linux que automaticamente o Windows Mac OS são um lixo. Muito uma questão de preferência. Então, quem prefere o Gnome? Então você vai escolher uma distro com Gnome. Quem prefere o KDE Plasma? Então você escolhe uma distro com KDE Plasma. Eu me dou bem com base Ubuntu, já sei lidar ali com apt. Vai numa base Ubuntu. Eu prefiro ali a maneira que o Fedora faz. Então, é muito mais uma questão de preferência do que qualquer outra coisa. E essas distros, né, distros gamers, tipo Bazzite, basicamente o que eles fazem é trazer facilidades para os gamers. Então, tipo, já vem um Steam pré-instalado, vem ali um Boros, vem, sei lá, algumas coisas configuradas. Então, e é tudo coisa que você pode fazer em outras distros, mas ele já vem pronto. Então, se você quer um negócio já pronto para jogar, que você vai instalar e sair jogando, é uma boa opção. Se você prefere instalar tudo do jeito que você quer, você pode ir com qualquer outra. E acho que justamente isso vai para além de Linux também. Às vezes você, tipo, eu quero jogar, mas eu só quero jogar Stardew Valley. Então você pode ter um Mac, porque vai rodar Stardew Valley. Eu quero jogar Fortnite, eu quero jogar Apex Legends. Aí você vai ter que usar o Windows. Então é mais fácil você entender qual é o seu perfil, que tipo de jogo que você quer, o que que você quer fazer. E aí você entende o que que funciona, o que que não funciona para você. Se eu quero ter uma experiência ali plug and play, talvez um console seja mais interessante. Vai levar em consideração que preço de algumas coisas vai mudar, tudo mais. Mas mas acho que é mais entender qual é o seu perfil e as opções que te atendem. Porque, tipo, no final das contas, todos eles dá pra jogar. Rola muito uma certa polaridade, assim, uma certa binaridade. Muitas vezes quando a gente conversa com as pessoas sobre usar Linux ou não usar Linux. É tipo, ou é a oitava maravilha do mundo, ou é uma droga que você não deve nem passar perto. Mas, mano, existe toda uma gama de steps entre uma coisa e outra. E existem muito entre esses dois pontos. E eu acho que isso nos leva a algumas falácias, assim, que acho que vale a pena a gente conversar sobre isso na forma de educação mesmo, sabe? De trocar uma ideia com vocês que ouvem a gente, para até vocês também terem esse tipo de argumentação com outras pessoas que estão dispostas a argumentar, né? Porque a gente não tem que alimentar os trolls, mas conversar com pessoas que estão interessadas em dialogar é sempre bacana. Por exemplo,
Uma falácia que eu acho que a gente pode abordar é assim: Linux é sempre melhor do que o Windows em jogos? O que você acha, Sr. Hulkenberg? Não, é, que acho que no final das contas nada vai ser 100%. Linux não vai ser sempre melhor que o Windows em jogos. Em alguns cenários em alguns cenários vai até rodar melhor, em alguns cenários. Jogo antigo, geralmente, tipo que, ai, depende de uma versão do DirectX muito antiga, muito específica, essas coisas. Isso, no geral, a experiência no Linux tem sido melhor. Porque no Windows, às vezes, tem jogos que você precisa ficar instalando 450 mil patches e não sei o que, isso, aquilo. E no Linux tem uma experiência melhor. Mas, se você quer jogar um Apex Legends, você já não consegue jogar no Linux. Então não dá pra falar que sempre vai ser melhor. Assim como também não dá pra falar que sempre vai ser pior. Que a gente cai daquilo de depende. O Linux ele vai ser sempre melhor do que o Linux? Se ele não te atende no que você precisa, ele não é melhor. A gente pode. E lembra, a gente está falando do contexto de jogar aqui. Então, para o seu jogo específico, se ele precisa de uma tecnologia que não existe no Linux, ou que se existe, simplesmente não funciona, porque o fabricante não dá suporte, o Linux não é a melhor opção para você. Você pode querer muito usar Linux. Você pode falar, porra, cara, me dá uma dor no coração ter que instalar o Windows só para jogar esse jogo aqui, que é o jogo da galera, é aquele jogo que, sabe, você joga com seus parceiros ali, com seus amigos de longa data, às vezes. Cara, às vezes é a concessão que você vai ter que fazer para você poder continuar participando desse grupo social ali que é bom para você. Mas existe uma limitação tecnológica, administrativa, sabe? Uma limitação de boa vontade de algumas empresas de simplesmente não fazer a parada funcionar. Tipo o jogo Apex Legends mesmo. Cara, eu curtia muito jogar o Apex Legends. Era um dos poucos jogos que eu sempre tinha instalados aqui para eu dar uns tirinhos de vez em quando, né? Porque eu gosto desse jogo de temática mais exército, assim, sabe? De você ter os combates e tal. E eu gostava da mecânica geral do Apex Legends. No dia que saiu o comunicado de que, olha, Apex Legends não é mais oficialmente suportado em Linux. Se você estiver usando em Linux, você provavelmente vai ter sua conta banida. Infelizmente, eu abri a minha Steam e desinstalei o jogo. Fui procurar outra coisa para jogar, fui jogar CS com a galera, sabe? Fui jogar Valorant, né? Valorant não, Overwatch, que funciona no Linux ainda. Fui procurar outras coisas para jogar. Tipo, pô, é um saco, é um saco. Mas a galera com quem eu jogava, que era mais casual, eles aceitaram. Ah, vamos trocar mesmo, saco? Não vamos ficar perdendo tempo com essa empresa que não está dando importância o suficiente para a gente como público. Vamos trocar para outra, para a gente não fazer diferença. Mas eu entendo se fosse, tipo, alguns anos atrás, quando eu participava de um clã de America's Army, e, pô, era uma galera, assim, sei lá, 40 pessoas do clã. Nem todo mundo ia trocar para Linux só porque o jogo parou de ser suportado no Windows. Então, provavelmente eu manteria um dual boot e continuaria jogando America's Army com essa galera. Pode levar em consideração, tipo, ah, não, poderia ser melhor se rodasse isso, rodasse aquilo. Mas falar que é um lixo porque não roda aquele jogo, não é bem assim. Igual pessoas que falam, nossa, eu não uso Linux porque o Linux não tem pacote Adobe. Aí você vai ver a pessoa só corta a imagem, sabe? Você não precisa de Adobe para isso, sabe? Mas para um designer, realmente, o Sim. Linux não Sim. vai ser a melhor opção se ele depende de pacote Adobe para o trabalho. Nem É. o Windows seria, né? Mas aí é outra história. Mas eu acho que no final das contas é entender isso. Quem é você como perfil de gamer? Porque dependendo do seu perfil, nem mesmo um PC com Windows vai atender. Vai ter gente que vai preferir ter um Nintendo Switch, porque é um dispositivo ali mais leve, que você pode levar pra lá e pra cá, se você tá sempre fora de Uhum. casa. Se você gosta de jogar Mario, você gosta de jogar Zelda, você não vai jogar em outro lugar. Ah, se você gosta dos jogos da Sony, você gosta dos jogos ali da Insomniac, o PlayStation 5 vai ser a melhor opção. Ainda mais agora que a Sony matou o jogo do PC. Tem coisas que não vão funcionar e não existe essa entidade etérea chamada Linux, tá? O Linux precisa resolver isso. Acho que essa é uma das falácias mais recorrentes que a gente vê por aí. Não existe o Linux. São milhares, talvez milhões de pessoas que trabalham em projetos que não necessariamente se conversam uns com os outros, porque muitas vezes eles atendem uma coisa muito específica e, enfim, não é todo mundo que conversa com todo mundo.
E esses projetos, eles acabam sendo empacotados por outros projetos numa coisa que a gente entende como uma distribuição Linux, que é um sistema operacional baseado em Linux. Mas não existe o Linux, né? O mais perto que a gente tem de um o Linux é o kernel, que, né, há quem argumente que o kernel por si é um sistema operacional, mas mesmo assim ele precisa de muitas outras coisas para se tornar uma experiência de sistema operacional completa. Então, quando alguém fala assim, o Linux precisa resolver isso, sinceramente eu não sei de quem que ele está falando. Porque, tipo, no caso do Apex Legends mesmo, não tem o que o Linux resolva para o Apex Legends funcionar, porque não é um problema técnico, foi uma escolha empresarial, foi uma escolha administrativa. Por que que o Fortnite não funciona? Foi uma escolha da empresa. Do mesmo jeito que, sei lá, a Blizzard pode ir lá e falar: não, eu não quero mais que Overwatch esteja disponível no Switch. E vai fazer o quê? A Nintendo tem que resolver? Não, sabe? No final das contas, tem todas essas coisas também. Obviamente, quando a gente fala de Linux, tem muita coisa que algumas empresas e algumas pessoas podem fazer para adaptar ali, para compatibilizar algumas coisas. Mas tem algumas decisões que vêm só da desenvolvedora e isso tem que fazer. Tipo essa questão de anti-cheat. Tem o EAC, né, o Easy Anti-Cheat, que é um dos mais populares, ele tem compatibilidade com Linux, tanto que tem vários jogos que usam o EAC e funcionam no Linux. E tem alguns que não, e é porque a desenvolvedora falou, não quero. E você vai fazer o quê? E se eu não me engano, foi o próprio Easy Anti-Cheat que, quando começou esse negócio de Steam Deck, principalmente, que o pessoal ficou muito em cima, né, das empresas que desenvolvem anti-cheats para elas compatibilizarem com o Linux. E tenho quase certeza que foi o pessoal do Easy Anti-Cheat que falou, gente, para quem quiser, a desenvolvedora que quiser compatibilizar, tudo que ela precisa fazer é mandar um e-mail para o suporte que a gente vai responder ali com o que ela precisa fazer e já está funcionando. Não precisa recodificar o jogo, não precisa fazer praticamente nada. É muito simples. Basta a empresa querer. Só que isso nos leva a um problema. Para a empresa suportar Linux, ela vai suportar que Linux exatamente? Né? Se a gente acabou de explicar que não existe o Linux. Então, quando você pega uma distribuição qualquer, literalmente pode ter qualquer programa misturado naquele pacote que a gente entende como uma distro. Então, vamos dizer que, sei lá, a desenvolvedora do Apex fala, ok, vamos suportar Linux. Eles vão precisar testar em alguma distro para ter certeza que está funcionando. Vão testar em qual? No Ubuntu, por exemplo? Lá, no Arch Linux, no Red Hat. Eles vão ter que escolher algum lugar para validar. E entendem como que isso começa a ficar difícil? Porque se elas validarem, por exemplo, para o Ubuntu, que é uma base bem específica, bem popular, possivelmente no Elementary, no Linux Mint, no Pop! OS, no Debian, provavelmente todos esses vão funcionar. Mas aí você pega, sei lá, Void Linux, que é uma parada totalmente diferente. Não é garantido que vai funcionar. Provavelmente vai, mas não é garantido que vai funcionar tudo exatamente do mesmo jeito. Então tem esse ponto também. É difícil para quem dá suporte ou dizer que dá suporte sem fazer algumas concessões e meio que deixar, né? Vamos ver se rodar rodou, se não rodar, paciência. O que a gente vê hoje em dia no mercado é as empresas, elas falando que elas não dão suporte para Linux, elas dão suporte para SteamOS. Então, muitas falam, tem suporte para Windows, às vezes para Mac, e aí tem suporte para SteamOS, não damos suporte para Linux. No Uhum. final das contas, é Linux. Tá Ah, rodando Linux, né? Porque tem um Arch Linux ali, tem um KDE, tem, né, enfim, todas essas questões. Mas para fins legais ali da coisa, ela tá dando suporte só para SteamOS, porque uma coisa é o jogo funcionar naquele sistema e outra coisa é você dar suporte. Porque se chegar um usuário e fala, ainda mais quando é um jogo pago, sabe? A pessoa pagou R$ 350 no jogo. Aí ela chega lá e fala: o jogo não tá funcionando aqui no meu Pop! OS 2204. Não tá funcionando no meu Linux Mint com Mate. Sabe? A empresa, como ela vendeu um produto, ela tem que dar um suporte. Tipo, tá, eu tenho que entender o que que é que tá funcionando, o que que é que não tá funcionando. uhum. Então, muitas vezes ela vai dar suporte só para o SteamOS, porque é aquele pacote fechado, ela sabe, não, pode ser isso, pode ser aquilo outro. A gente já testou aqui, aqui funciona. No resto,
provavelmente vai funcionar. Tanto que é Sim, muito sim. difícil um jogo funcionar no SteamOS e não funcionar em outras distribuições. É só se a empresa for lá e ativamente querer bloquear. Mas 99% das vezes vai funcionar. Mas ela não vai dar suporte para isso. E é esse que é o grande Sim. problema, porque como que você vai dar suporte para Linux? Você vai, tipo, vai ter gente testando em todas as distribuições, vai ter pessoas especializadas ali que sabem de todos os sistemas para poder te dar uma resposta? A maioria das Uhum. empresas não querem ter esse gasto, né? Então, É, mas o que eu acho mais legal é que nem o Windows roda todos os jogos de Windows. E ninguém então, reclama. Então, assim, pô, dependendo do quanto que você gosta de jogos mais antigos, se você for pegar ali alguns jogos da época do Windows 7, ali, do Windows XP, provavelmente você vai ter trabalhos para rodar ele dentro do Windows 11 ou do Windows 10, que seja. Existem até camadas de compatibilidade específicas ali que você ativa uhum. no Windows para você poder jogar alguns jogos mais antigos. Então, assim, Boa sorte pra você instalar um Gabriel Knight aí no seu Windows 11 e rodar como se fosse um Fortnite. Não vai. ah, Tanto que existem projetos, os Box 86, Box 64, e tem gente que usa. O Box 86, não, o Box 86, se eu não me engano, é pra rodar no Linux. Mas o DOSBox, que é tipo uhum, literalmente um emulador de Microsoft DOS, que é mais fácil você instalar um jogo de DOS no emulador de DOS do que você instalar no Windows ali, porque ele não vai funcionar direito. Então, tipo, sim. e aí tá tudo Cara, bem. meu filho usa usa o Windows para jogar, porque tem algumas coisas que ele gosta de jogar que só funcionam no Windows. E eu lembro que ele pediu para instalar algum jogo, ajudar ele a instalar algum jogo, e o jogo não rodava, o jogo não rodava, o jogo não rodava. Eu falei, caramba, o que será que tá acontecendo? Aí eu fui pesquisar, descobri que tinha que instalar aquelas bibliotecas do Visual Basic Runtime. E tinha uma biblioteca Visual Basic Runtime específica, um build certinho, que você tinha que botar aquele build, senão ele não funcionava. Aí falei, caracas, mano, como assim? Fazia tempo que eu não tinha que instalar jogo no Windows. Eu falei, nossa. E não adiantava você pegar o Visual Basic Runtime mais atual. Tinha que ser aquele build. Então, assim, todos. Ixi, chutei a câmera. Todos os sistemas operacionais têm as suas particularidades, as suas peculiaridades. Então, a gente tem que saber. É igual outra coisa que a gente sempre fala aqui. Não importa qual solução que você escolhe. No final do dia, você está escolhendo com quais problemas você vai querer lidar. Simples assim. É exatamente isso. E eu acho que é aí que a gente consegue voltar naquele negócio de escolher a distro certa. É tipo, qual o problema mais fácil pra você lidar? Qual que você se habitua mais fácil? Porque, tipo, se você escolher o Gnome, vai ter algumas particularidades ali que num KDE seria mais fácil. Se você escolher o KDE, vai ter algumas coisas que no Gnome seria mais fácil. Se você escolher a base Ubuntu, vai ter algumas coisas que na base Fedora vai ser mais fácil. Mas qual você tá mais habituado? Se você escolher o Sim. Windows 11, você vai ter que lidar com um pop-up te vendendo o Office a cada 3 dias. Então, tipo, escolha essas batalhas. Você É, prefere que uma vez por semana a Microsoft tente voltar seu navegador padrão para o Microsoft Edge? Ou você prefere não jogar Fortnite porque o anti-cheat não funciona? Escolha. Escolha essas batalhas. Não existe um sistema perfeito. nenhuma plataforma roda todos os jogos. Sim, Não existe uma plataforma que roda nativamente, sem que você tenha que fazer gambiarra, todos os jogos. Se você for pegar o infelizmente. Xbox, você vai ter o mesmo tipo de problema com jogos diferentes, talvez. Nintendo, idem. Porque você vai ter várias gerações de consoles diferentes que você até. O hardware provavelmente até seria capaz de rodar, mas eles simplesmente não querem que você rode. Para você ter que comprar Uhum, os dois, você tem que ter os dois. Enfim, uhum. eu acho que isso encerra o nosso assunto do porquê alguns jogos funcionam e outros não funcionam, né? Acho que ficou claro, né? Espero que sim. Ok. Você foi impactado pela presença de Linux nas redes sociais, pelo causa do console da Valve ou por qualquer outro motivo que seja. E você já escolheu uma distribuição. Ok, eu quero testar numa distribuição. Não importa qual distro seja. Você já entendeu que você vai ter que escolher as coisas em algum momento, se você vai usar Linux como plataforma ou não, dependendo do jogo que você vai jogar. Também como eu posso dizer, é tranquilo pressupor que a
quantidade de pessoas que usam a Steam como plataforma principal é maior do que as demais plataformas que a gente tem hoje. Se a gente for contar, por exemplo, a Epic, o GOG, sei lá, acho que são as principais, Amazon Games, provavelmente a Steam é disparadamente um público maior do que todas as outras. Então vamos começar falando pela Steam. Você tem tutoriais no Labs, né, já ensinando a usar o Proton GE, né, que é aquele como que é o nome daquele aplicativo que você fez tutorial? Proton QT? Proton Up? Proton Up, né? Tem o Proton Up, tem o Proton alguma coisa QT, aí tem mais de um. Mas pesquisa Proton Up que você vai achar. Ou joga lá no Linux Labs Proton, que você vai achar vários tutoriais. Mas tem algumas opções, mas o Proton Up Agora eu não lembro se é Proton Up QT. Ou se é só Proton Up e o QT é outro. Ah, Mas tem dois provavelmente existe principais. os dois. Existe, já tem vídeo dos dois. Então, pesquisa aí que tem. Então, assim, vamos partir do princípio Steam. Existem tutoriais lá no Labs e no nosso fórum também, plus.olympics.com.br, sempre tem muitas discussões sobre as coisas mais variadas possíveis lá, então lá também é uma boa fonte de pesquisa. Eu, particularmente, recomendo para quem está tendo seus primeiros contatos, instalar primeiro o Steam por um pacote Flatpak. Eu acho que vai ser a experiência mais tranquila na maioria das distribuições, exceto talvez nas distribuições que não fornecem Flatpak por padrão. Então, se eu for pegar, sei lá, tipo um Arch Linux, um Basite, talvez. Não, Basite é Flatpak na veia, assim, né? Sei lá. Não sei. Escolha aí a distribuição que não é Flatpak por padrão. Vai ter que procurar o pacote da distribuição ou baixar o pacote da Valve e fazer as instalações necessárias. Mas depois de vencida essa parte de instalação, inclusive eu lembrei que o Jonathan fez um vídeo sobre como começar a jogar no Linux Mint, onde ele cobre um pouco desses passos, assim, de você baixar o pacote ou instalar Flatpak. Você tendo o Steam instalado e rodando, logado com a sua conta, ele já vai automaticamente baixar as versões do Proton necessárias para cada jogo que você for jogar. A própria loja da Steam faz isso sozinha. Então, em tese, você não precisa se preocupar com isso. Você vai lá. Acho que hoje nem precisa mais ativar, né? Ele já vem com a compatibilidade ativa por Já vem padrão faz ativado algum por tempo, padrão. né? Em alguns meses. Esse bobear já deve ter um ano já. Porque antes ele estava liberado só para jogos específicos, aí você tinha que habilitar para todos os jogos. Hoje, por padrão, você já consegue baixar para todos os jogos. Então você não precisa mexer em nada na configuração. A única birra que eu tenho com o Steam é que por padrão ele sempre vem em inglês no Linux, independente se o sistema estiver em português. Então você vai precisar mexer nas configurações para deixar em português. Detalhes, mas assim, você vai literalmente baixar, fazer seu login e você pode baixar seu jogo e jogar. Aí, obviamente, alguns jogos específicos você vai precisar fazer outras coisas. Mas, assim, dado minha experiência nos últimos anos, foram exceções os jogos que eu precisei instalar uma versão diferente do Proton, e baixar alguma outra coisa, enfim. Jogos mais recentes, assim, e jogos, assim, mais simples, sem muita firula, muita coisa diferentona, eles tendem a funcionar por padrão. Mas, aí se você baixar o jogo e ver que ele não tá funcionando, aí eu recomendaria você ir atrás de outras soluções, que acho que o primeiro lugar é ir no ProtonDB e pesquisar o nome do jogo, que aí lá você consegue ver qual que é o status do jogo, né? Se ele tá quebrado, se ele tá prata, ouro, platina. Quanto mais alto, mais ele roda sem dor de cabeça. Platina é baixar e jogar. Ouro, em algum cenário você vai precisar ajustar alguma coisa. Prata para baixo, você vai realmente ter que mexer em alguma coisa. E Borked tá quebrado, esquece. Lá no ProtonDB você vai conseguir ver o review das outras pessoas falando o que elas precisaram fazer para poder fazer aquele jogo funcionar. Em alguns casos é baixar uma versão do ProtonGE, que aí você pode usar aquele ProtonUp para baixar a versão do ProtonGE. E se sim, N outras versões de Proton. Tem o LuxTorpedia e um monte de coisa. Mas aí, você vendo lá no aplicativo, você vai ver que é para casos de uso muito específicos. Tem um que é só para jogos da LucasArts, inclusive. Tipo, então aí a gente já começa a entrar nos nichos. Mas, no geral, Proton, se precisar, Proton GE. Então, e aí, obviamente, vai ter um jogo ou outro que vai precisar passar um comando, alguma coisa assim. Mas, assim,
na grande maioria dos jogos, você vai simplesmente baixar o jogo, abrir, ali configurar de acordo com o seu hardware, né? Colocar na resolução, essas coisas. Mesma coisa que você faria no Windows, e jogar. E é isso. Se você tem GPUs muito antigas da NVIDIA e GPUs muito antigas da AMD, olha, existe uma chance grande de você ter uma experiência ruim em qualquer distribuição Linux. Porque, novamente, os fabricantes não disponibilizam os melhores drivers possíveis. Então, tem muita gente aí com GPUs NVIDIA, sei lá, da série 1600, da série 1000, né, 1080 ali e tal, que estão tendo problemas bizarros, assim, de muitas vezes os jogos nem abrirem. Mas não tem nada que o Linux possa fazer, né? Essa entidade miraculosa. É, a NVIDIA, a AMD, eles precisariam fazer drivers com um certo nível de qualidade que fornecesse suporte para que essas placas funcionem. Sabe? Então, tem esse aspecto também que não dá para negar. Tá? Eu conheço algumas pessoas que têm placas daquela série 1000, né, 1080 e tal. E eles estão, sim, pé da vida, porque, mano, não é uma placa ruim, dependendo do que você quer jogar. Se você quer jogar em 1080p ali, 720p, mano, vai que vai, você consegue se divertindo usando esses hardwares, mas a gente tem problemas de drivers. E aí você fica limitado. É, tem toda essa questão também, mas eu acho que também que se você quiser jogar jogos muito modernos, até no Windows você vai ter problema. E não digo nem que a placa é fraca, mas que os jogos mais recentes todos vêm mal otimizados. Então você vê muito caso de jogo que pede no mínimo uma 3050 e 32 GB de RAM alguns. A maioria tá em 16, hoje meio que tá aceito que o mínimo para os jogos mais modernos é 16 GB, mas tem alguns tipo um Returnal da vida que pede 32 GB de RAM. Então tem essa questão também, mas isso é do cenário de jogos no PC e não exclusivo de Linux, né? Você vai ter esse problema em qualquer lugar. Tal qual, se você jogar no Mac, vai ter jogo que a sua versão do Mac não vai rodar bem. Né? Existem muitas outras plataformas de jogos além da Steam. E provavelmente eu acho que a Epic deve ser a mais famosa fora da Steam, junto com o GOG, talvez. Mas é, todas essas plataformas são possíveis de serem jogadas também dentro do Linux, inclusive usando a própria Steam, né? Porque a Steam tem aquele modo que você pode instalar um programa dentro dela. Então você pode Uhum, simplesmente instalar o launcher original da loja da Epic dentro do seu Steam e usar o Steam para abrir o app. Eu acho que isso é quase justiça poética. Mas provavelmente usar o Heroic Launcher é uma solução mais elegante para você jogar jogos por dessas outras favor. plataformas. Já vi muita gente que baixa o exe da Epic, coloca no Steam, instala e joga tudo por ali. Funciona? Funciona. Se eu ver você fazendo isso na minha frente, eu vou te dar um tapa? Também. Pelo amor de Deus, gente, tem opções melhores. Eu acho que para 90% do que você for fazer fora do Steam, o Heroic Games Launcher vai te atender. Porque o Heroic Games Launcher, você consegue conectar, né, a Epic. Então, tipo, todos os 450 jogos grátis que você pegou ao longo dos anos e nunca jogou, você consegue baixar por lá. E, obviamente, os mesmos. O ProtonDB vai ser seu amigo também, porque os mesmos jogos que vão funcionar no Steam, muito provavelmente vão funcionar a versão da Epic ali. Porque você vai rodar com o Proton também, mesma coisa. Só vem de uma loja diferente. E no Heroic você também consegue conectar a Amazon Games. Então, se você, né, assina o Prime lá da Amazon e pega toda semana os joguinhos também da Twitch, você vai conseguir baixar por lá também. E se você usa GOG, né? Se você gosta só de comprar jogos sem DRM, acho nobre também. Aí você pode Uhum. ou entrar no site e baixar cada instalador separado, porque essa é uma das questões do GOG também, que você pode baixar cada jogo, cada instalador offline separado. Mas, se você quer essa experiência fácil de um launcher que você entra, escolhe o jogo e baixa, dá para conectar no Heroic também. Então, tanto que o meu Steam, eu acho que tem uns 300 e poucos jogos, né, ao longo de mais de 10 anos de Steam. E quando eu conecto todas essas lojas no Heroic, ele fala que eu tenho
1.200 jogos, eu acho. E assim, eu nunca comprei um jogo nem na GOG, nem na Epic e nem na Amazon. Acho que a Amazon Games nem vende, na verdade. É só os jogos que eles dão de graça. Então, tipo, são muitos jogos que eu peguei de graça aí. E se eu joguei Uhum. dois, foi muito. Mas dá pra fazer. É. E aí, depois tem outras opções menores, mas eu acho que o herói que vai ser o seu segundo melhor amigo. Eu tenho bastante jogos, por incrível que pareça, da GOG. Muito antigamente, por eles venderem jogos sem DRM, eles eram a minha loja preferida para comprar jogos. Então eu comprava vários packs de jogos neles, e sei lá, eu devo ter uns 100 jogos lá, talvez. Mais antigos, assim. Geralmente jogos um pouco mais simples. Eu me Uhum. lembro também que teve uma época que eu assinava o Rumble Bundle, que acho que até mudou de nome, agora é só Rumble, né? E o Rumble Bundle também é, entregava muitas licenças via DoD. E aí eu Uhum. acabava crescendo bastante a minha lista do DoD. O DoD tem o launcher próprio deles, eu não lembro qual que é o nome, mas eles têm um launcher próprio. O GOG É, Galaxy. Mas não tem Galaxy. para Linux. Não tem para Linux, mas você pode instalar ele dentro do Heroic se você quiser usar o deles, né? Mas como o Sim. Heroic se É. conecta direto, eu acho que não faz nem tanto sentido assim, né? É botar mais um Não. negócio no meio do caminho. Não à toa, inclusive dentro da comunidade lá da GOG, tem esquema de voto, tipo, pra você votar qual que é a feature que você mais quer que eles adicionem no app deles. E eu acho que tem alguns anos que a versão nativa de Linux é o top 1. Eu acho que deve ter passado de 10 mil votos já. Até agora nada, estavam falando que poderia ter. Assim, Hum, então só no Festival Promessas. Até é. agora, nada. Mas o que eu faria, o que eu faria não, o que eu faço, né? Steam, instala ali, né? Tipo, todos os jogos que você tem no Steam, que você comprar no Steam. E Heroic, conecta todos esses launchers. Você pode, inclusive, conectar os três, mas só mostrar os jogos da Epic, só mostrar os jogos que estão Uhum. instalados. Você pode fazer seus filtros, né? Pra não ficar com 1.300 jogos aparecendo na lista. E aí depois, se você for instalar alguma coisa muito mais específica, aí dá para utilizar outras aplicações. Né? Uma delas, inclusive, que tem um vídeo aqui no Linux Labs, inclusive é um dos vídeos mais populares aqui do canal, então eu acho que as pessoas têm interesse nisso, é o Bottles. Então, o Bottles, ele não serve só para jogos, né? Você pode instalar qualquer aplicação de Windows ali, mas ele tem um uso muito grande também no mundo de jogos. Dá para você instalar o launcher da Ubisoft, da Rockstar, essas coisas. Mas geralmente as pessoas compram esses jogos em outras lojas, não direto na loja da Ubisoft, mas se você comprar direto na loja da Ubisoft, Na loja do Paulo Coelho, por exemplo. tem. Eu acho que é por isso, talvez, que o Bora seja tão popular também, né? Porque quando você fizer coisa que eu. Todo mundo sabe o que é, mas não vou falar. Dá pra instalar por lá também. Então você pode instalar outros instaladores, ou tipo, você vai jogar um servidor privado de algum jogo que morreu há 10 anos atrás. Você vai jogar Uhum. um jogo velho, alguma coisa assim. Você pode instalar tudo pelo Boros. Então, tipo, eles já são os não tá na lista dos melhores amigos, mas são os conhecidos ali que sempre que você precisa você manda uma mensagem. E aí, Entendi. obviamente, tem depois aplicações separadas, tipo de emulador. Você pode baixar o emulador de PS3, PS2, o Uhum. Semo e, enfim, os vários outros que tem, que aí são separados, que basicamente todos eles têm para Linux também. Muitos deles funcionam melhor no Linux do que no Windows, inclusive. Mas eu acho que os seus dois melhores amigos vai ser o Steam e o Heroic, e depois o resto, quando você precisar, tem tudo isso. Tem um monte de programas que você pode usar para concentrar a sua biblioteca de jogos. Por exemplo, tem um projeto do Gnome que chama Cartuchos, né? Você procura em inglês aí, eu não sei, é cartridges, não sei exatamente como pronuncia. Cartridges. É isso, mas procura como cartucho que você acha. E também Acha? você consegue concentrar a sua biblioteca de jogos ali. Ele tem uma interface, né, LibreDuita, que já se encaixa mais dentro do visual do Gnome e tal. Então, se você é Uhum. uma pessoa que se preocupa com essa parte de estética também, pode ser que ele te atenda, porque você, né, Sim. abre seus jogos com uma interface mais padrão ali dentro do Gnome. Eu me lembro que a Steam tem um tema GTK que você pode instalar nele também, para ele ficar mais parecidinho com o Gnome, assim.
Se eu não me engano, a Heroic tem temas também para você dar uma customizada. Assim, Sim. já entra aí numa parte mais de modificação. Eu tava dando uma olhada aqui na minha Heroic e eu vi que os jogos que eu joguei na Heroic são os da Rockstar. Olha só. Eu joguei o Red Dead Redemption e instalei através Uhum. da Rockstar, da Epic. E também eu joguei o GTA, GTA V, se eu não me engano. Eu joguei alguma Eu que eu tenho no queria Steam. ver como é que era, tal. E eu tenho ele na Epic, que eu ganhei, peguei de graça até, se eu não me engano. É, eles deram. Deram E eu mais de uma vez, joguei, inclusive. e eu joguei por aqui, sabe? Tem outros jogos que eu acabei jogando pela Heroic também, mas acho que sim, eu joguei também um jogo que eu gosto muito, muito, muito. Eu instalo ele de vez em quando só pra matar a nostalgia, que eu acho ele muito bonito, que é o Wildlands. Deixa eu ver como que é o nome desse jogo. Eu acho que não é Battlefield, né? Wildlands. Não sei. É um Ghost Recon. É um Tom Ah, tá, Clancy's tá. É, Wildlands. Eu, não é eu muito meu gosto tipo de jogo, não. muito desse jogo. Eu acho ele muito bonito, assim, aquele mundo aberto, aquelas paisagens. E você pode ir praticamente onde você quiser. E, e eu acabo jogando ele pelo Heroic, né? Porque eu não tenho ele na Steam, eu tenho ele só na plataforma, acho que da Ubisoft, acho que é Ubisoft, né? É É, da da Ubisoft. Ubisoft. Tom Que Clancy esse da eu Ubisoft. comprei direto na loja deles, então eu não tenho ele em lugar nenhum. Aí eu tenho que instalar o cliente da Ubisoft para poder instalar o jogo e aí poder jogar ele. Então Tristeza. eu acabo jogando ele dentro da Heroic que fica ali integrado e tal. E a Heroic também, cara, a Heroic, ela é uma mãe. Porque você pode pegar o jogo que você quiser, instala na Heroic, e aí você clica com o botão direito dele e coloca assim, adicionar ao Steam. Aí ele vai simplesmente criar um botãozinho do jogo dentro da Steam, e você abre o seu Sim. Steam, clica no jogo, ele vai abrir a Heroic em segundo plano, vai abrir seu jogo e você vai jogar. Isso é feito pensado primariamente para Steam Deck, porque, né, como ali a interface do Steam é a principal, né, para você não ter que colocar, sei lá, o Heroic como um jogo, aí você abre ele como um jogo e dentro você abre outro jogo, ou você toda vez ter que ir no modo desktop, que aí as pessoas simplesmente não iam usar, Uhum. você consegue adicionar no Steam, então aí você consegue abrir ele direto. É, inclusive tem alguns outros apps que fazem isso com outras lojas, enfim. É justamente a maneira como eu gosto de fazer no PC. Eu não gosto de usar esse cartuchos ou outros launchers. Tem N outros launchers. Eu gosto de usar o Steam para tudo. Então, o que eu instalar no Heroic, eu jogo no Steam. O que eu instalar no... O Boros também tem esse botão, inclusive, para adicionar no Steam. E jogos de emulador, essas coisas, eu geralmente uso aquele Steam ROM Manager. Que aí você Uhum. consegue apontar cada jogo. Como eu não tenho, né, muitas ROMs, né? Porque tem gente que tem aquela coleção de 450 ROMs. Aí realmente, se for colocar tudo no Steam, boa sorte. Mas se você tem, tipo, meia dúzia de jogo, dá pra você adicionar cada um deles também no Steam. E é o que geralmente eu faço. Não só no Steam Deck, mas no PC também. Sim. No Heroic, eu acho que o único jogo que eu realmente joguei do início ao fim, e provavelmente eu vou levar xingão por isso, é o último Saints Row. Que quando eles fizeram aquele reboot, Hum. não é tão ruim quanto as pessoas falam, mas se eu tivesse pagado por aquele jogo, eu teria me frustrado. É porque eu gosto muito de Saints Row, eu gosto muito do Saints Row The Third, o Saints Row 4 e o Get Out of Hell. Não Uhum. recomendo para menor de 18 anos. Ele realmente não é um jogo para adolescentes para baixo. Mas eu acho muito legal. E aí eu, É. né, como eu joguei esses três, eu falei, não, eu preciso jogar esse negócio. E aí não era muito bom, mas não paguei nada. Aí eu fui até o Sim. fim. E assim, tem um outro player famoso também na área de jogos, que a gente acaba falando um pouco menos dele, porque ele é aquele confiável, assim. Olha, se nada mais funciona, vai nele que vai dar certo, muito provavelmente, que é o Lutris. Ele acabou, acho que perdendo um pouco de visibilidade, principalmente porque a Steam no Linux ficou cada vez melhor. Então, meio que diminuiu a necessidade de você precisar fazer aqueles scripts de customização, aqueles instaladores customizados que existiam muito, que eram muito famosos no Lutris antigamente. Isso acabou ficando cada vez menos em uso. E depois a Heroic também
trouxe uma série de outras facilidades para você jogar outros títulos que também tirou uma parte do público do Lutris. Então, assim, o Lutris, ele é uma solução fantástica ainda hoje. Ele continua sendo uma ótima plataforma para você concentrar todas as suas coisas ali, mas a concorrência também ficou muito boa. Então, assim, né? Tipo, provavelmente não tem um pior para você escolher. Escolhe um e vai, entendeu? Entre qualquer um desses aí. Tem muitos anos que eu não uso Lutris. E o que eu mais usava era para jogar Overwatch, porque Overwatch você precisava instalar a Battle.net. E aí eu instalava a Battle.net pelo Lutris, e na Battle.net eu instalava Overwatch e aí jogava. Só que a Blizzard foi lá e colocou Overwatch no Steam. Então, agora eu abro meu Steam, baixo Overwatch e é isso. Eu não... E tipo, e ele não abre a Battle.net no Steam, tipo, igual aquele monte de jogo que abre 450 mil launchers até você abrir o jogo. Ele só abre o Overwatch. Então, tipo, por que que eu vou instalar mais esses vários outros passos? Eu posso usar só usar o Steam, sabe? Então, eu acho que é entender que ele tá lá, sabe? Ele é bem legal se você precisar. E eu acho que para alguns jogos específicos, você joga jogos um pouco mais antigos também, talvez ele seja interessante. Mas ele realmente perdeu muito espaço para o próprio Steam, né, que tem melhorado muito. É, e eu acho que Heroic e Bottles realmente eles comeram boa parte do mercado do Lutris, mas o Lutris tá lá, funciona. Então, tipo, se você precisar, se você preferir, ele tá lá funcionando firme e forte. Porque assim, o lance do Lutris é que ele não se conecta nas lojas, igual a Heroic faz, por exemplo. Você literalmente instala a loja dentro dele. Então ele tem lá um botão para você instalar Steam, tem um botão para você instalar Epic ou para qualquer outro lançador que você quer. E aí quando você entra no Lutris, você ou lança a loja ou lança o jogo que você instalou dentro da loja. Provavelmente você tem que lançar a loja primeiro. Pelo menos da última vez que eu usei era assim ainda. E aí você vai ter lá a loja funcionando e você segue o jogo normal usando a loja. Então, assim, são abordagens diferentes para solucionar o mesmo problema. O Lutz, eu me recordo que numa das notícias um pouco mais antigas que eu vi sobre ele estava, né, o projeto como um todo, com um problema ali de conseguir pessoas para colaborar com o código, para fazer correções, tinha um certo problema de fluxo ali para manter as coisas funcionando. Mas, enfim, é um problema que a maioria dos projetos de software livre, né, que tem um público maior, acaba enfrentando em algum momento. E ter o apoio ou financeiro ou o apoio de mais desenvolvedores para que aquela equipe ali que mantém aquela coisa viva consiga manter o projeto oxigenado. Então, como eu disse, não tem nenhum pior do que o outro aqui. Você faça as suas escolhas. Cada um deles vai ter seus pontos bons e pontos não tão bons. E aí você vai vendo qual é o problema que você quer resolver para poder se divertir e jogar. Bom, a gente falou de muita coisa aqui, mas a gente não podia encerrar um Geocast sobre jogos sem falar de jogos especificamente. Então vamos ter aqui um bloco de indicações. O senhor Raul Craveiro, ele é o feliz detentor de um Steam Deck. Ele é um player móvel. Então, senhor Raul Craveiro, por favor, compartilhe com a gente aqui, reis mortais que jogam apenas no PC, quais são os títulos que você está se divertindo aí usando essa, essa pérola de hardware que a Valve disponibilizou, não de graça, é óbvio, pra gente. Então eu vou me ater aos jogos que tem no Steam. Nem todos os jogos aqui eu joguei só no Steam Deck. Inclusive, acho que a minha principal recomendação, a maior parte dela eu joguei no PC, mas ela roda lisa no Steam Deck, que é o Pragmata. Que jogo maravilhoso. É o último lançamento da Capcom, que inclusive as pessoas em um surto aí acharam que ia ser, que a Capcom do nada ia revelar que o jogo é sobre Mega Man, só porque a menina usa roupa azul e ela é um robô. Logo, todo robô azul é Mega Man, mas E não ela tem tem nada a uma ver. e ela tem uma mão que dispara. Não, mas ela hackeia. O objetivo Ah, dela, justamente, ela é hacker. É, que ela é uma pragmata. Por isso que o nome do jogo é Pragmata. Mas assim, maravilhoso. Uma experiência maravilhosa. Esse jogo é muito bom. Pra quem gosta daquela gameplay de ação e aventura ali dos anos 2010, sabe? É prato cheio. Então você vai controlando o cara lá, o Ryu. Acho que é Ryu o nome dele.
E que ele, né, vai com as armas atirando e você controla ela ao mesmo tempo, ela vai hackeando. Então você hackeia os robôs, aí você consegue atirar, dar mais dano. Parece uma Hum. gameplay complexa, mas não é. Faz muito sentido ali dentro do jogo. Uma história maravilhosa. É uma das pouquíssimas vezes que eu consegui ver um jogo tão bem escrito que tem uma criança e a criança não é insuportável. Porque eu não sei o que acontece no mundo dos jogos, que todo jogo que tem criança, a criança é sempre chata. É aquela criança que você quer perder de propósito para aquela criança calar a boca. Aqui não é o caso, sabe? Eles escreveram muito bem a menina, assim, você realmente. Você tem ali as sensações junto com ela. É muito legal. Recomendo, assim, demais, 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 de olho fechado. É um lançamento, então ele é um joguinho um pouco mais salgado, mas ele é mais barato do que lançamentos do momento, né? Que hoje em dia os jogos tá tudo 400, R$ 500. Esse jogo ele lançou por 220, 230. Um jogo que eu tô jogando e que eu acho bem interessante, apesar de não ser um jogo tão novo assim, mas eu tenho rodado ele aqui no Linux sem nenhum problema, é o Robocop. Robocop Rogue City. Eu comprei ele numa promoção. Ele, sei lá, acho que eu paguei R$ 40 nele, se eu não me engano. Faz um tempo já que eu peguei ele nessa promoção, acho que foi no final do ano agora, ou foi no começo do ano, não tenho certeza. Ele tá aqui, de vez em quando eu jogo ele ali. E, assim, é um Robocop, né? Então, não ache que você vai ter aquela luta frenética lá. Não, é o Robocop, é lento, você tem que ficar mirando, atirando em todo mundo e tal. Mas para quem viveu aquela época, que é o meu caso do lançamento do Robocop, e tem uma certa memória afetiva com o filme, é uma forma de você voltar para aquele lugar, para aquela história, né, para aquele cenário que eles construíram ali, e acaba sendo bem divertido. E você poder interagir, tá? Tem umas piadas. Tem umas piadas que eles botaram nesse jogo, assim, que é bizarro de engraçado, porque tá lá, e aí você. Não, sério, que codificaram isso para botar no jogo? Tipo, uma das primeiras piadas que eu lembro que me pegou, assim, que eu dei risada, foi o cara, foi na delegacia, lá onde o Robocop, né, fica, falando que ele perdeu o gato dele. E que ele estava procurando o gato dele. E os vizinhos estavam brigando com ele, chamando a polícia, porque ele procurar o gato dele estava gerando pânico na vizinhança. Porque o nome do gato é Fire, é fogo. Aí ele saiu na rua gritando: fogo, fogo. Meu Deus. E a vizinhança tava pé da Ai, meu vida com o Deus do cara. céu. Mas o cara contando isso dentro da delegacia pro policial e o NPC policial olhando pra cara dele assim, tipo, mano, eu tenho mais o que fazer. É muito engraçado. Mas enfim, fica Que essa surto. sugestão de jogo. Robocop é o filme do Robocop, basicamente, com algumas coisas a mais ali. Então, assim, não é uma obra de arte que vai mudar a sua perspectiva sobre jogos, mas para quem curte aquela ambientação, é uma forma de você experimentar. Eu vou indicar mais um lançamento, mas diferentemente de Pragmata, esse é um pouco mais acessível. Assim, quando esse jogo estava para ser lançado, eles parece que publicaram uma carta falando que esse jogo, infelizmente, vai ter que ser um pouco mais caro do que o outro, pedindo desculpas, não sei o quê, porque eles estão trabalhando com uma equipe nova, não dá para cobrar tão barato. Aí ele saiu por R$ 25. Pra quem tem o Vampire Survivor, sai 22. E é, no caso, Vampire Crawlers. É dentro do universo do Vampire Survivors. Não sei se todo mundo que tá ouvindo conhece. Se não conhece, deveria conhecer. É um jogo que ele não é conhecido por ser bonito, mas ele é um jogo extremamente viciante. O Vampire Survivors, ele é um bullet heaven, que é o contrário do bullet hell, que basicamente você fica spamando tiros e poder, só que ao invés de você controlar os tiros e ficar atirando, basicamente você só anda com o boneco e o seu objetivo, na verdade, é controlar os upgrades. Hum, E eles fizeram esse Vampire Crawlers, que é dentro do mesmo universo, então são os mesmos poderes, os mesmos ambientes, mas ele tem uma visão completamente diferente, ele não é de cima, ele é diferente, e ele é um jogo de carta. Então você vai andando pelo mapa, você vai encontrando os inimigos, e aí você vai fazendo combos com cartas. Eu não sei exatamente explicar isso, mas não é uma paciência, não é um Hearthstone, nada disso. Mas ele é um jogo de carta. E assim,
é muito viciante também. Ele é um jogo bem menor que o Vampire Survivors, porque o Vampire Survivors eu acho que eu já tenho mais de 100 horas e não platinei ainda. Não Uhum. zerei ainda o Vampire Crawlers, mas tenho 5 horas e já tô bem longe até. Mas é bem divertido, bem viciante. Eu acho que é um joguinho muito legal de Steam Deck, porque é um joguinho que dá pra você vir, abre, só joga uma partidinha, depois fecha e segue a sua vida, sabe? É, E é, assim, bem divertido, bem gostosinho, sabe, de jogar. Eu acho que é uma outra recomendação de um jogo novo, mas bem mais acessível. Eu joguei recentemente um jogo de vampiros também. Não é um jogo novo, vocês vão perceber pelo meu histórico que eu só compro coisa em promoção. Eu não lembro qual foi o último jogo lançamento que eu comprei nessa vida, que é o V-Rising. O V-Rising, ele é um jogo de survival também, com essa temática de vampiros. Você é um vampiro, você acorda sem nada, no meio do nada, e você tem que reconquistar o seu território porque você foi traído. Ele é bem interessante. Se eu não me engano, o lore dele está meio associado com o lore do Castlevania. Não sei se oficialmente ou não, mas se encontra muitos elementos ali de Castlevania dentro do V-Rising. E é bem interessantezinho, sim. Esse jogo, inclusive, eu tive uma situação meio bizarra nele. Você nasce literalmente, praticamente pelado, sem nada no jogo. E tem uns personagens, os vilões, né, os chefes, eles circulam pelo mapa. Então eles andam aleatoriamente. Você pode estar onde você nasceu e você dá de cara com um boss penúltimo, assim, porque o último você tem que fazer uma coisa para chegar nele. Mas o penúltimo você pode trombar com ele em quase que literalmente qualquer lugar do mapa. E meio que isso aconteceu comigo. Eu nasci, fui andando assim, encontrei um boss. Tipo, o cara tava uns 20 níveis maior do que eu. E eu falei, pô, e ferrou, né? Não tem como. Aí deixa eu correr pra esse outro lado aqui. Encontrei outro boss, de nível maior ainda. Só que o que acontece? Tem as facções no jogo. E os dois bosses eram de facções diferentes. E eles começaram a lutar entre si. Olha que legal. E aí, obviamente, o boss mais poderoso matou o outro boss. Só que como eu tava ali, eu ganhei experiência. Eu pude pegar o loot. Eu fiz a rapa no boss que perdeu. Então, tipo, eu tinha 10 minutos de jogo, 15 minutos, e eu já tava com arma boa, tava com um monte de dinheiro, tinha ganho experiência pra caramba. Tipo, mano, um puta golpe de sorte, assim, dentro do jogo, mas pode acontecer. Então é um jogo bem interessante. V-Rising. É bem legal. Eu acho até que eu já comentei sobre ele em outros geocaches, talvez, ou em conteúdos aqui do Labs. Eu vou recomendar um último jogo. Dessa vez não é exatamente um lançamento. Não é muito antigo, quer dizer, dependendo do ponto de vista, é antigo, mas aí eu acho que é um outro jogo completamente diferente, mas esse eu acho que eu sou um pouco suspeito pra falar, porque eu sou fã de Sonic, né? Então vou recomendar o Sonic X Shadow Generations, que Hum. basicamente ele é o Sonic Generations, o lá de 2013, se eu não me engano, 2011, não lembro exatamente o ano que saiu o Sonic Generations, que é particularmente o meu Sonic favorito, assim, de todos. Mas ele tem também, tipo, ele tem umas melhorias de gráfico e tal. Então, ele exatamente é o Sonic Generations, só com melhorias de gráfico. Então, se você não jogou o Sonic Generations original, vale a pena jogar esse só por causa disso. Até porque, na verdade, se for jogar na Steam, é a única opção que você vai ter, porque eles deletaram o antigo. Mas eles também fizeram uma campanha do Shadow. Aí é uma pegada um pouco diferente, uma gameplay um pouco diferente, mas tem algumas missões do Shadow com mais fases de outros Sonics. Porque basicamente a ideia do Sonic Generations é que você tem fases de vários outros jogos, né, ao longo dos anos aí, né? Então, e tem a versão 2D e 3D de cada um dessas fases. E na parte do Shadow é a mesma coisa. Tem uns Sonics meio ruins, assim, mas aqui a fase tá legal. Então tem de Sonic 2006, Sonic Knight. Eu não é exatamente Sonic Knight o nome, não lembro. Mas dos Sonics, assim, mais odiados na franquia. Mas ali dentro do Shadow Generations eles modificaram essas coisas, tá bem legal. Então, eu recomendo. Assim, como não é lançamento, espera promoção, sempre tem.
né? Logo, logo deve vir aí uma promoção nova do Steam, mas recomendo bastante o Sonic X Shadow Generations. Acho que essas são as minhas três principais recomendações, assim. Eu tava olhando aqui enquanto você tava falando a minha lista da Heroic, que esses dois primeiros jogos que eu falei estão disponíveis na Steam, e eu queria achar um Heroic, um jogo da Heroic aqui pra indicar. Olha, é um tem sido aqui difícil escolher um. Eu já falei do Wildlands, né, que eu instalei na Ubisoft via Heroic, mas tem um jogo, não é exatamente o meu estilo de jogo preferido, ele é um Souls-like. Mas eu lembro que eu joguei esse Souls-like e foi um dos poucos que eu curti muito, assim. Muito, muito. Chama Mortal Shell. Não tenho essas Esse, inclusive, é informações. conhecido por ser um Souls-like bem difícil, viu? Porque, É, assim, tem níveis de Souls-like e esse, assim, tá no... Tipo, Nioh, sabe? É bem então. difícil. Eu lembro que eu teve uma época, eu tive uma fase Souls-like, que aí eu joguei o Nioh, joguei o Mortal Shell e joguei um outro aqui que também foi na Heroic, se eu não me Sim. engano, Chutou o balde, né? o The Surge. Surge, acho que é isso. Aí que eu não conheço. É, The Surge. Os três que eu joguei foi Nioh, The Surge e esse Mortal Shell. E de longe, o que eu mais gostei dos três foi o Mortal Shell, assim. Não que, de novo, não é que é um pior do que o outro, só que eu gostei mais do Mortal Shell. Mas ele realmente ele tem um certo nível de dificuldade. Porque qual que é o lance do Mortal Shell? Sem entregar muito aqui. Você é uma alma desencarnada e você tem que dominar corpos para você poder jogar. E você tem corpos espalhados pelo jogo que você pode encontrá-los para você dominar, e cada corpo tem uma característica diferente. Então você não monta uma build. Você acha o corpo certo para aquilo que você quer fazer, basicamente, assim. E Souls-like, né? Salvou, reseta todos os monstros, tem que matar tudo de novo. Morreu, perde tudo, volta lá atrás, você tem que achar o caminho para você chegar onde você estava de novo e recuperar o loot ali da lápide que ficou. Então tem essas coisas de Souls-like. Mas eu achei ele divertido, eu gostei da mecânica de combate, eu consegui me adaptar melhor na mecânica de combate do Mortal Shell do que do Nioh, por exemplo. No Nioh eu sofri pra caramba, não avancei muito nele. Eu achei bem, assim, pra mim, que não é meu jogo que eu sou mais fluente, eu apanhei muito o Nioh. Muito, muito, muito. E aí, no Mortal Shell eu achei mais divertido, consegui ir mais longe, desbloquear alguns corpos. Só depois eu acabei dropando ele pra jogar outras coisas, mas é uma. Acho que essa seria a minha última recomendação, assim, de um jogo mais diferentão, assim. Um Souls-like maneiro, meio pesado, violento. Então, provavelmente não é indicado para crianças nem adolescentes, né? Acho que nenhum Souls-like provavelmente é indicado para crianças e adolescentes, É, mas tem um só do caranguejinho, que é todo bonitinho, e aí dá pra recomendar pra criança, mas é difícil também, que eu esqueci o nome agora. Ah, Crab's Treasure, acho que é isso. Crab's. hum, Another Crab's Treasure. É um Souls-like bonitinho, que é um caranguejinho no mar. hum. Mas acho que é o único Souls-like, assim, que não é pesado, que não tem gore. Depois tem o Lies of P, que é mais de boas, mas ainda assim não é leve, leve. E outra, se vocês curtem também indicações de jogos que rodam em Linux, estão com bons preços, estão em promoções, eu tenho duas, não apenas uma, duas indicações para fazer. Eu vou fazer uma e eu vou jogar outra para o senhor Raul Craveiro. Existe a newsletter do Linux. Toda sexta-feira você se inscreve lá na nossa página, né, de diolinux.com.br/news ou /newsletter, e você cadastra lá seu e-mail melhorzinho para você receber com segurança informações de notícias de toda semana. A gente faz um compilado de informações e também a gente indica um jogo que funciona no Linux uma vez por semana. Eu vou recomendar que o meu jabá, que é o Linux News, que também toda semana a gente tem uma recomendação de jogo. Todos eles rodam no Linux. Eu sempre, né, cito qual que é o ranking, inclusive, no ProtonDB, para você ter certeza se o jogo vai rodar lisinho, se você vai precisar ajustar alguma coisa, como a gente já falou aqui. A grande maioria das vezes é ranking platina, inclusive, porque tem muitos jogos que é nível platina. E sempre tento recomendar jogos mais diferentes possíveis, né, para não ficar só num estilo, não recomendo a Sonic toda semana, basicamente, porque se depender de mim, vocês vão todos jogar Sonic.
Mas, né, a gente tenta cobrir jogos para todos os gostos ali, desde o Souls-like até o joguinho de quebra-cabeça e por aí vai, sabe? Tem de tudo, então recomendo ficar de olho. E é sempre o jogo que tá na promoção, então você sempre vai estar pagando um bom preço pelo joguinho. Acho que cada plataforma, cada mercado, cada loja tem as suas características positivas e negativas. Você tem que escolher ali com quais situações você vai querer lidar, onde que você vai querer botar as suas fichas. De forma geral, não vejo assim nenhuma muito pior ou muito melhor do que a outra. Normalmente, novamente, é tudo uma questão de escolha. E jogar no Linux tem suas várias benesses também, né? Você tem mais controle sobre o sistema, você consegue fazer várias coisas que você consegue fazer no Windows também, mas você tem o benefício de ter uma plataforma mais aberta à customização e você tem mais controle sobre as coisas, inclusive sobre a sua própria privacidade. Eu acho que talvez apesar de nós estarmos falando de jogos, softwares proprietários, que são jogos, ainda assim, em Linux você vai ter muito mais privacidade, comparando especificamente esse cenário, por causa da própria característica do Linux em si, em relação às outras plataformas. Então, fica aí essas nossas sugestões, as nossas observações sobre jogar no Linux. Convido a todos vocês que têm interesse em curtir, né, seus jogos e estão cogitando plataformas diferentes a interagir com a gente no nosso fórum, interagir com a gente aqui no YouTube através do nosso canal. Deixa um comentário aí de como tem sido a sua experiência jogando, não importa em qual plataforma seja. Espero que você esteja se divertindo, que você esteja tendo realmente uma experiência muito boa, porque na real, senhor Walker, para mim é para isso que jogo serve. Não é para você passar raiva tentando customizar, é para você se divertir, né? Acho que no final das contas é isso, é um entretenimento, e se ele não tá entretendo, ele já não tá cumprindo o propósito dele, então escolha com parcimônia. E conte com a gente, obviamente, se você escolher Linux, para as várias dicas de customização para Steam Deck, e dicas de jogos e tudo mais, né? Estamos aqui para isso. É isso aí, pessoal. Então, espero que vocês tenham curtido esse episódio. Não se esqueça de interagir com a gente. Se você está ouvindo a gente aí, não importa em qual plataforma, lembra de interagir com a gente de alguma forma. Curte, compartilha, deixa um comentário. A sua interação é muito interessante, muito importante para a gente e ajuda até a trazer novas discussões, novos assuntos aqui para o Geocast. E agradeço a todos vocês que nos acompanharam e nós nos vemos, meus amigos ou em algum jogo multiplayer por aí, ou num próximo episódio do Geocast. Valeu, pessoal. Valeu!